Nesse mini curso, vamos discutir como os cenários político-econômico nacional e mundial afetam os investimentos. Se nós olharmos o cenário do PIB brasileiro nos últimos anos, vamos perceber que o PIB brasileiro cresceu muito a partir dos anos 2000. Nesse período, nós tivemos um crescimento muito grande do consumo de commodities no mundo, commodities essas que foram providas pelo Brasil. Então, nós tivemos uma grande entrada de recursos e tivemos um período muito favorável em termos de economia mundial. Isso permitiu ao Brasil crescer o seu PIB, estando localizado aqui no pico por volta de 2010, mais ou menos, nós estávamos entre as 6 maiores economias do mundo. Depois disso, nós tivemos uma crise econômica muito séria aqui no Brasil, que diminuiu o nosso PIB e criou-se também um outro efeito provocado pela elevação do dólar em relação ao real. Já que o PIB é internacionalmente calculado a partir de dólares, se você tem a economia crescendo em reais e a relação dólar-real ela eleva-se, consequentemente o PIB nominal em dólar ele também cresce mais lentamente ou ele pode até decrescer em função desse favorecimento ao dólar. Bom, o que faz o PIB crescer? Né? O que faz o PIB crescer é a elevação dos gastos do governo, seja no seu custeio ou em investimentos, a elevação dos investimentos das empresas, seja abrindo novos negócios ou investindo na expansão dos negócios atuais, seja pela elevação dos gastos da família consumindo, ou ainda pelo saldo positivo da balança comercial internacional, ou seja, nós ganharmos mais dinheiro exportando do que gastarmos dinheiro importando. A somatória desses fatores, da elevação desses fatores, promove o crescimento do PIB. Mais importante do que olhar isoladamente o PIB é olhar a relação dívida-PIB. Se o país é devedor, e praticamente todos os países do mundo são devedores, ou seja, eles arrecadam menos do que gastam, e, consequentemente, eles rolam uma dívida pública interna e externa, mas a relação entre a dívida de longo prazo do país, quanto mais longo, melhor, e o PIB anual do país é muito importante. Um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tem que estar abaixo de 70% do PIB. O que a gente tem visto, o valor da dívida ser 70% do valor do PIB, até esse limite mais ou menos. Existem países, como é o caso da Itália, que atualmente está devedor uma vez e meia o PIB da Itália, o PIB dela. Então, ela está muito, muito endividada. Mas a Itália está dentro da União Europeia, tem o auxílio dos outros países da União Europeia, ela está numa situação relativamente favorecida em função disso. Um país como o Brasil tem que segurar a sua relação dívida-PIB para que não haja perda de credibilidade das contas públicas. Isso é bastante importante. Um outro aspecto que deve ser considerado são os fatores que afetam o desempenho da economia. Por exemplo, já que os países em geral estão devedores, e no caso do Brasil, o Brasil é um país que não consegue arrecadação pública suficiente para pagar os custos das despesas do Estado, né, no nível federal, estadual e municipal, nós dependemos da rolagem da dívida pública através da captação de dinheiro no mercado, pagando juros sob títulos da dívida pública. Né? Esse dinheiro para a rolagem da dívida pública depende da disponibilidade de poupança de capital interno ou dependeria também de capital externo. Lembrando a vocês que o capital interno e externo também investe em projetos de expansão dos negócios, projetos de crescimento que levam ao crescimento da economia e do PIB. O nosso problema é que nós não temos poupança suficiente aqui no Brasil para simultaneamente rolar a dívida pública e também permitir investimentos crescentes, vultuosos, constantes no desenvolvimento da economia do Brasil. Então, nós dependemos de capital externo. Né? Esse capital externo precisa ser atraído
devido à estabilidade, devido às condições de rentabilidade do país. Então, para isso, o país tem que ser atraente, sob o ponto de vista financeiro, tem que ter estabilidade política, estabilidade social, condições para o estabelecimento dos investimentos, e as contas públicas têm que ser razoavelmente controladas e a inflação também num nível sob controle, para que a gente possa administrar o país e a população consiga viver minimamente bem e os empresários nacionais possam investir e oferecer empregos e bens e serviços para a população. Né? Uma economia aberta para a concorrência internacional e que tenha condições de concorrer efetivamente no mercado internacional permite também o estabelecimento de preços mais baixos, porque essa possibilidade de concorrer permite atrair capital para investir no país, para criar plataformas de exportação. Então, você teria capacidade de concorrência para exportar, teria capacidade de concorrência para vender produtos no mercado interno, que no caso do Brasil é bem considerável, 220 milhões de pessoas, e permitiria controlar os preços razoavelmente. A inflação, devido a essa concorrência de produtos externos com produtos internos, devido à abertura do mercado. Se você fecha o mercado, você favorece o produtor local, mas você pode criar cartéis, pode criar falta de abastecimento, de geração de oferta, elevando o preço das mercadorias e produzindo inflação pelo desequilíbrio da oferta e da demanda. Por outro lado, também, quando você fecha o capital interno, você fecha o mercado interno para o capital externo, você produz um efeito que é a falta de capital para a rolagem da dívida e para investimentos no país. E ainda provoca um outro efeito, que é a impossibilidade de você concorrer em termos de produtividade e produtos adequados para ser competitivo no mercado externo, diminuindo a captação de dinheiro através das exportações brasileiras. Bom, o Brasil adquiriu uma razoável estabilidade econômica no contexto internacional, porque a partir do início dos anos 2000 até mais ou menos meados de 2010, o Brasil acumulou uma grande quantidade de reservas cambiais. Hoje as nossas reservas cambiais giram em torno aí de 360 bilhões de dólares, giram em torno desse valor. Essas reservas cambiais, elas permitem nos dar estabilidade e confiança para os investidores trazerem o seu capital para cá, para investir na Bolsa de Valores, para investir em títulos brasileiros e para investir em negócios no Brasil. Por quê? Porque a certeza de, ao querer retirar o seu capital do país e sabendo que há reservas para que o sujeito possa resgatar os seus dólares, a empresa investidora possa resgatar os seus dólares devido às reservas cambiais, isso nos causa uma situação confortável para a atração de capitais. Então, é fundamental manter essa estabilidade, essa visão de confiabilidade devido às nossas reservas cambiais. O fato de termos uma estabilidade, uma inflação controlada, nos permite uma certa liquidez no mercado, atraindo capitais e mantendo os capitais nacionais sendo movimentados aqui no Brasil, que nos permite levar ao desenvolvimento de investimentos de risco, que eles acabam prosperando. Né? Então, a inflação baixa e liquidez no mercado devido à abundância de capital nos leva a os investidores, aos agentes econômicos correrem risco fazendo investimentos. Isso é importante para o desenvolvimento do país. Quando nós temos uma situação de estabilidade, é possível você reduzir as taxas de juros cobradas pela dívida pública, ou seja, refletindo isso na Selic. Nós podemos ver nesse gráfico aí como de 2006 até 2020 a Selic foi sendo reduzida paulatinamente, tendo sofrido algumas elevações apenas em períodos de crise graves internas que nós tivemos aí por volta de 2008, 2009, depois uma crise que nós tivemos em 2010, 2011 e uma nova crise que durou 3 anos, que foi de 2014, 2015 até mais ou menos 2017.
o fato de você ter Selic, ou seja, a taxa de juros básica da economia, que norteia todas as outras taxas e que é a remuneração da dívida pública, o fato de termos essa taxa baixa estimula investimentos em renda variável, estimula o crescimento do mercado financeiro e o investimento produtivo. Nós podemos ver aqui alguns fatos, né, que justificam essa redução da Selic e o crescimento da Selic. Nós tivemos aí, devido ao grande crescimento da China e grande entrada de capital no Brasil, nós tivemos uma forte redução da taxa Selic num período entre 2004 até mais ou menos 2008. Aí tivemos uma elevação da taxa Selic devido à crise do subprime, né, aquela crise séria que ocorreu lá nos Estados Unidos e depois na Europa, envolvendo os bancos e o empréstimo imobiliário. Depois nós tivemos um período de queda, passada essa crise. Tivemos um novo problema econômico aqui devido à exaustão do modelo econômico que estava sendo executado aqui no Brasil. Aí houve uma acomodação dessa situação, a Selic caiu novamente. Aí tivemos um problema de crise econômica, né, que levou ao impedimento da presidente do Brasil até então. E depois disso entramos numa fase de novas regras liberais, de reformas, que fez com que a Selic caísse novamente, e ela foi caindo até um piso por volta de 2%, que ocorreu entre 2020 e 2021, quando então os efeitos posteriores à pandemia, o crescimento da inflação devido à quebra das cadeias logísticas e devido à guerra na Ucrânia, esse efeito combinado provocou a necessidade de elevação da taxa de juros da dívida pública dos países em geral. Isso está ocorrendo no mundo inteiro e também aqui no Brasil. É um efeito decorrente de todos esses problemas simultaneamente. E nós podemos ver também que, nas situações de crise, o dólar, a relação entre real e dólar sofre uma variação, ou seja, o dólar se aprecia nos momentos de crise e tende a se estabilizar em patamares menores quando a crise é passada, né? Nessa situação atual, devido a esses problemas todos que eu relatei há pouco, a relação entre o dólar e o real está favorecendo a elevação do dólar novamente, né? O que a gente tem visto por aí. Bom, qual a influência da taxa de juros da dívida americana no Brasil? Será que tem alguma influência significativa? Conforme nós podemos ver, nos últimos anos, a taxa de juros do Tesouro Americano, que remunera a dívida de 2 anos, esse gráfico é o título de 2 anos, ela sofreu algumas ligeiras subidas em momentos de crise, como foi a crise do subprime em 2000, que lá começou um pouco mais cedo, né? 2004 até mais ou menos 2008, e teve uma segunda crise que ocorreu lá nos Estados Unidos e que aqui não foi tão forte, que ela ocorreu nesse período entre 2017 e 2019, que foi uma crise financeira isolada lá do mercado americano. Nesses momentos nós tivemos um repique de subida de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que não afetou tão significativamente os títulos brasileiros. Nós podemos ver também os títulos de 10 anos da dívida pública americana, que tinha uma tendência de queda, né, que vinha desde os anos 90, apesar de alguns repiques devido a crises econômicas, como foi o caso de 2000, como foi o caso de 2007, 2008, como foi o caso de 2017 a 2019. Só que agora nós vemos uma tendência do crescimento da taxa de juros americana. Essa tendência talvez ela se prolongue por vários meses ou talvez até alguns anos. Isso por causa do acúmulo de problemas que nós tivemos, pandemia, quebra das cadeias logísticas de produção, guerra na Ucrânia, todos esses fatores que provocaram um aumento gigantesco de preços e provocaram um disparo da inflação, estão sendo combatidos agora com a elevação de taxa de juros pelos bancos centrais. Isso provoca uma reação dos bancos centrais em todos os países, inclusive nos Estados Unidos. A gravidade dos Estados Unidos está elevando a taxa de juros é que existe essa visão de que a taxa de juros do título da dívida americana é a referência de risco
mais baixo do mercado internacional. E aí todos os outros títulos de dívida dos outros países está atrelado à dívida americana. Então, você faz uma percepção de valor e de risco, acrescentando um prêmio de risco em relação ao quanto o país tem a chance de partir para uma dívida, partir para uma inadimplência, não pagar a sua dívida pública, né? Então, esse medidor é chamado CDS, né? Que é o Credit Default, que é um medidor de chance de risco de não pagamento da dívida. O CDS ele tem um valorzinho de acréscimo de taxa dependendo de cada país. Vocês podem observar nesse gráfico que na transição do governo do FHC para o governo Lula, devido à percepção de risco político, nós tivemos o pico da elevação do CDS em relação ao título da dívida do Tesouro Americano. Foi um momento de maior valor. E depois nós tivemos alguns repiques, como aconteceu em 2008, né? Mas um valor bem mais baixo, né? E tivemos outro repique durante o impeachment da presidente Dilma, né? Entre 2014 e 2016, aquela crise política e econômica que nós tivemos aqui. E reparem que a percepção de risco do Brasil havia caído tanto, pois até mesmo durante a pandemia, nós tínhamos aí uma taxa de CDS bem baixa em relação a outros momentos que nós tivemos aqui no Brasil. O que acontece é, quando você eleva a taxa CDS, você acaba provocando uma percepção de risco que tira capital estrangeiro do Brasil e faz com que os brasileiros exijam uma taxa de juros mais alta nos juros da remuneração dos títulos brasileiros e fazem com que haja um certo desânimo com o investimento de risco. Vocês podem ver como a curva da elevação do índice Bovespa tem um acoplamento interessante contrário à elevação do CDS, né? Então, quando o CDS sobe, normalmente o Ibovespa cai. E o mesmo acontece, né? Quando o Ibovespa cai é porque tem alguma situação de risco ou de taxa elevada que faz com que o CDS seja elevado também, né? Consequentemente. Como nós estamos tendo uma elevação das taxas de juros lá fora, isso vai provocar a elevação da taxa de juros aqui dentro também, né? Quer dizer, força a elevação da taxa de juros. Como o Brasil tem uma reputação de instabilidade política até certo ponto, né? Esses momentos de eleição são sempre muito, muito tumultuados aqui, então o pessoal elevou a taxa Selic aqui a níveis muito mais altos do que o exigido pelo CDS. Né? Nós estamos hoje praticando taxas muito mais altas do que o necessário. O objetivo disso já é desfazer qualquer desconfiança e estimular a continuidade do capital aqui e estimular a entrada de capital estrangeiro e a manutenção do capital nacional dentro do Brasil. Conforme vocês podem ver aqui, existe também um acoplamento aí entre a variação do dólar, a paridade entre dólar e real, e o título CDS, o que significa que quando o CDS sobe, é porque existe algum risco ou lá fora as taxas de juros estão subindo, isso provoca a saída de capitais do Brasil e, consequentemente, a elevação da relação entre dólar e real, apreciando o dólar. Né? Lembrando alguns aspectos importantes. Né? A elevação das taxas de juros nos Estados Unidos atrairá capitais do mundo inteiro para lá. Tá? Como nós não temos poupança interna suficiente para financiar novos investimentos e a rolagem da dívida pública simultaneamente, nós precisamos atrair capitais externos. Então, num primeiro momento, a única alternativa é elevar fortemente a taxa de juros pagos aqui no Brasil. Foi o que aconteceu, a elevação da Selic. Né? Quando nós temos também a elevação dos preços das commodities, você valoriza as commodities, valoriza o real em relação, ou melhor dizendo, o dólar em relação ao real. A não ser que haja uma grande entrada de dólares aqui, o que provoca a diminuição do valor do dólar em relação ao real. Tá? Fluxos cambiais positivos ajudam a diminuir, né, a relação do real, ele fica mais apreciado em relação ao dólar, e você tende a diminuir a taxa Selic, porque está entrando o dólar, você não precisa forçar
a atração dos investidores estrangeiros, elevando a taxa nacional. Só que quando você eleva a taxa para atrair capital ou para esfriar a economia, para diminuir a inflação interna, você tende a desestimular investimentos produtivos, desestimular investimentos de risco e reduzir o consumo, provocando um esfriamento da economia e a redução do poder aquisitivo da população, porque a população não pode obter crédito, por exemplo, para consumir, né? Então, além de você perder o poder de compra com a inflação, você também não tem condições de comprar devido às altas taxas de juros no momento que você vai comprar. Se você gostou desse vídeo, nos dê seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e parentes. Assine o nosso canal.